está alegre e feliz com Jesus, meus irmãos? Graças a Deus. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos liberdade de poder adorar e exaltar o seu santo nome. A palavra do Senhor nos diz que aonde está o Espírito Santo do Senhor, ali a liberdade. Então todos vocês têm toda a liberdade de poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Só Ele, meus irmãos, é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Ninguém mais merece adoração nenhuma aqui nessa noite, além do nosso Deus. Amém? Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém? O vaso é do Senhor. Nós somos vaso usado por Deus para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? A Bíblia diz: temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Então a excelência do poder é de Deus, que nós viemos nos diminuir cada dia mais e mais, porque para Ele e por Ele e todas as coisas é para Ele. Amém? Então é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu estava orando a Deus essa tarde, pedindo um tema da mensagem para que eu pudesse meditar nesta noite. E eu tentei preparar um esboço, mas eu não consegui. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade, pastor, de fazer esboço para pregar. E eu falei: Deus, me dá pelo menos um tema da mensagem, porque eu tenho que pregar baseado no tema. E como que hoje é um trabalho destinado a missões, então eu quero falar de missões, mas eu tenho que ter um tema de uma mensagem para abordar o assunto baseado naquele tema. Mas até então Deus não tinha me dado ainda. Mas aí quando eu subi aqui para o altar e o pastor pegou a direção do trabalho, Deus falou comigo assim: ó, eis aí o tema da mensagem. Eu falei: que tema, Senhor? Você falou sobre conectados. E aí Deus falou comigo: conectados para a glória de Deus. Irmão, nós precisamos estar conectados para a glória de Deus. Então é sobre este tema que nós estaremos falando nesta noite, nesse trabalho de missões. E para mim, pregar sobre missões não é tão difícil, porque a gente deixa a direção do Espírito, né? E aí o Espírito vai nos conduzindo. E quem está na direção do Espírito, ele não vai ter dificuldade nenhuma, porque às vezes ele pode preparar algo para falar, mas é o Espírito Santo que está na direção. A minha missão aqui, irmão, é só de abrir a minha boca. A palavra do Senhor nos diz: abre a tua boca e eu te encherei. Então a missão de encher a igreja não é minha, a missão de encher a igreja é do Senhor. Apenas eu vou abrir a boca como vaso, e nós entendemos que o vaso, para ser cheio da presença do Senhor, ele tem que tirar a tampa. Deus tem dificuldade, irmão, de encher o vaso quando ele está com a tampa. É preciso tirar a tampa para que Deus possa encher o vaso. Eu querido e amados irmãos, se você é vaso de Deus essa noite e quer ser impactado pelo poder da glória de Deus, abre a tua boca, porque a missão de Deus é de te encher nessa noite. Irmão, esse lugar está cheio da glória de Deus. Quando eu comecei a chegar aqui, que eu estacionei o carro ali na frente, eu falei: irmão, não tinha, é aqui, porque eu já senti a glória do Senhor enquanto eu estava estacionando meu carro ali em cima. E quando eu entrei aqui, eu já comecei a sentir a presença do Espírito Santo do Senhor. Querido, eu não quero te trazer uma emoção nessa noite não, mas eu quero te trazer a verdadeira essência de o que é um adorador. E precisamos estar conectados com Deus para a glória do Senhor. Papai, abra sua Bíblia comigo. O meu cabelo eu cortei ele bem baixinho hoje, e enquanto eu estava sentado aqui diante do pastor, o meu cabelo arrepiou, pastor. E quando meu cabelo pequeno desse jeito começa a arrepiar, irmão, pode saber que o lugar vai ficar pequeno. Deus vai derramar a sua glória, a sua graça.
liberdade. Amém, meus amados? E aí nós usamos essa liberdade na direção do Espírito, tá? Porque você não pode usar a liberdade para dar lugar ou ocasião à carne, tá? Deixa Deus te usar na liberdade do Espírito. Porque tem muitas pessoas que não é usado por Deus, mas quando vê alguém do seu lado que está sendo usado, começa a dar uma de profeta. E não adianta querer dar uma de profeta sem ser. Tem que ser. Ou você é usado ou não é. Ou fique quietinho até o final. Agora, se você quiser dar lugar, deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus. Conectados para a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Nós estaremos fazendo menção do versículo de número 17, capítulo de número 3 e o versículo de número 17. Desde já eu quero trazer um abraço do pastor Ades, junto com a sua digníssima esposa, irmã Marta. Ele manda um abraço para toda essa igreja. Amém, meus amados? O pastor Ades está conosco ali no Vila Ecológica e o pastor Valdinei está no Santa Cecília. Amém? Tudo é para a glória de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João. Abra comigo no capítulo 3 e nós estaremos fazendo menção do versículo de número 17. Aleluia! Glória a Deus! Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga EBD. Escola Bíblica Dominical. Irmãos, a escola dominical está uma benção. Está uma maravilha. O irmão citou aqui que fala sobre a morte de Estevão, um dos diáconos cheios do Espírito Santo. Tá? O que entender, irmão, que diácono também pode ser cheio do Espírito Santo, tá? Não é porque você é diácono que você acha que você tem que ficar quietinho, não. Deixa Deus te usar também. Amém? Diáconos eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E eu tenho ali a responsabilidade de estar dando aula também para a juventude, para os jovens, que também está uma lição maravilhosa falando sobre a santidade, que tem que sair de dentro para fora. E também Deus tem me dado essa graça de estar dando aula também para a classe de adulto. Pela misericórdia do Senhor, também sou dirigente do departamento de missões, ali no Vila Ecológica. Amém? Tudo isso, irmãos, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Sou também ali regente do departamento de homens. O pastor Ades chegou lá e nós já estamos lá com o departamento de homens. E ele falou: irmão João, estava te observando você regendo ali. A partir de hoje você estará com a responsabilidade de reger o conjunto de varões. E aí ele colocou o nome do conjunto, Gideões. Amém. Tudo é para a glória do Senhor. Deixa eu olhar o relógio aqui para mim policiar aqui. Amém? João capítulo de número 3, o versículo 17 diz assim a palavra do Senhor: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. Amém? Os irmãos podem nos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Sempre quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu peço a ajuda a todos os irmãos que estarão me ouvindo, porque quando os irmãos começam a glorificar e a exaltar o nome do Senhor, aí nós profetizamos no culto porção dobrada. É glória que sobe e é glória que desce. Amém? Se você mandar glória de lá para cá, o altar vai mandar glória daqui para lá. E Deus não fica devendo nada para ninguém. E na medida que nós damos glória a Deus, só existe um Deus que é digno de toda adoração. É o Deus de Israel. E aí ele manda a glória para baixo. Amém? E aí nós começamos a sentir a presença daquele que é todo poderoso. Meus queridos e amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, eu encontro aqui uma narrativa bíblica no capítulo de número 3, o versículo 1, o qual narra a história de um homem chamado Nicodemas. Quem era Nicodemas? A Bíblia nos faz questão de dizer que Nicodemas, ele era o principal da sinagoga dos fariseus. Então Nicodemas não era qualquer um, ele era o principais da sinagoga. Mas o que eu acho interessante é que ele, mesmo sendo principais dos judeus,
a Bíblia diz que ele agora vai ter um encontro com o Senhor. Encontro esse que foi programado por Nicodemas para ser encontrado com Cristo à noite. Não sei o porquê, mas Nicodemas sabia o porquê que ele deveria encontrar com Cristo à noite. Talvez poderia ter vergonha da população não ver ele tendo um particular com Cristo, mas também não é isso que eu quero citar aqui nessa noite. O que eu quero trazer para você é que diante deste encontro de Nicodemas com Cristo, Jesus chega para Nicodemas e começa a trazer algo diferente, começa a revelar para Nicodemas algo sobrenatural, algo que não estava no entendimento de Nicodemas. Nicodemas entendia de tudo sobre a lei, mas Nicodemas não entendia dos mistérios de Deus. E o que eu acho mais interessante na nossa vida cristã e na nossa caminhada com Cristo, para que nós venhamos estar conectados com Ele, é que Deus venha abrir a nossa visão espiritual. O que mais nos importa para nós, para fazer a obra missionária, é que Deus abre a nossa visão espiritual. Jesus queria abrir a visão espiritual de Nicodemas, mas Nicodemas estava tão voltado para as coisas naturais que Nicodemas não entendeu a revelação que Cristo trouxe para ele naquele dia. A Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que quando Jesus começa a conversar com Nicodemas, a Bíblia diz que Nicodemas chega para Jesus e fala: olha, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Então, que entender aqui, meus queridos e amados irmãos, que os sinais do Senhor só vai seguir aqueles que estão conectados com ele. Os sinais de Cristo, a Bíblia diz, e os sinais seguirão aos que creem. Então, que entender, irmãos, que quem não crê não vai ver os sinais do Senhor. É por isso que eu creio que algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa noite, porque nós estamos conectados, nós estamos ligados na videira que é Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus começa a conversar com Nicodemas, aí a Bíblia diz que Jesus chega para Nicodemas e fala: olha, Nicodemas, eu sei que tu conheces de tudo sobre a lei, mas não adianta conhecer de tudo sobre a lei e não nascer de novo. Nicodemas, eu sei que tu és mestre dos judeus, conhece de tudo sobre a lei, e quem conhece a Bíblia Sagrada no livro de Levítico, a história nos diz que existe 613 leis. Então Nicodemas entendia de todas essas 613 leis, mas a Bíblia diz que agora Jesus chega para Nicodemas e fala: olha, Nicodemas, tu precisas nascer de novo da água e do Espírito. A água símbolo de purificação, o Espírito símbolo de revestimento. Então Nicodemas entendia de lei, entendia da Torá bíblica, mas Nicodemas precisava primeiro ter um particular e um conhecimento verdadeiro com Cristo. Aí a Bíblia diz que Jesus chega para Nicodemas e fala: olha, tu precisa, Nicodemas, nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemas, já avançado em idade, não entendeu a visão de Cristo, chegou e falou para Jesus: como que pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura eu posso entrar no ventre da minha mãe? Aí ele não entendeu a visão. Aí Jesus fala: não, tu precisa nascer da água e do Espírito. Irmão, todo aquele que aceitaram a Cristo precisa nascer da água e do Espírito. Aí a Bíblia diz no versículo de número 4: perguntou-lhes Nicodemas: como um homem sendo velho pode nascer de novo? O que é isso? Me explica essa profundidade. E aí a Bíblia diz que o discurso entre Jesus e Nicodemas começou a seguir. Aí a Bíblia diz no versículo 5: respondeu Jesus: em verdade te digo, que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que te importa é nascer de novo. Irmão, tem pessoas que querem fazerem a obra missionária, mas não está conectado com Cristo, não nasceu de novo ainda, e é preciso ainda nascer de novo da água e do Espírito. Tem pessoas que já aceitou a Cristo, mas ele ainda tem dúvida ainda se ele se batiza ou não, se ele tem um compromisso com Cristo ou não. Ele ainda está cocheando em dois pensamentos, está vivendo uma dubiedade no Evangelho, e Evangelho não tem que viver com dupla personalidade, ou é ou não é. A Bíblia diz que o profeta Isaías, você também chegou para o povo e disse: olha, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, segue a Deus, se é Baal, segue a Baal, mas nós não podemos ficar em cima do muro. Tem pessoas que aceitaram a Cristo,
irmão, que Satanás conhece toda a verdade. Eu quero trazer para você nessa noite primeiro 5 colunas da verdade, para que você possa entender que nem todo mundo que conhece a verdade é liberto por ela. Não é uma base bíblica que eu estou fugindo do contexto, não. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero mostrar para você porque é que muitos conhecem e não é liberto. A Bíblia diz que Satanás foi homicida desde o início, não se firmou na verdade e é o pai da mentira. Então não adianta, pastor, conhecer a Bíblia, mas não se firmar. Não adianta conhecer a palavra, mas não viver. O segredo é viver. Tiago falou que muitas pessoas são ouvintes, mas não são praticantes. O segredo para fazer missão é estar conectado com Cristo. Quem ganha uma alma sabe o é. Salomão deixou escrito na sua palavra que quem ganha uma alma sabe o é. Se nós não estamos ganhando alma, é porque estamos faltando sabedoria. Aí a Bíblia diz, irmão, Jesus falou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus falou: o meu povo erra por não examinar as Escrituras. Então tem pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não se firma nela. Não adianta conhecer, mas não se firmar. Satanás conhecia toda a verdade, mas ele não se firmou nela. Aí é que está o problema. O problema não é conhecer, o problema é não se firmar nela. Tem pessoas que conhecem, mas não está firmado na palavra. Aí é onde não é liberto. Primeira coluna da verdade, Jeremias capítulo 10, a Bíblia fala que Deus é a verdade. Segunda coluna da verdade, Jesus é a coluna. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a segunda coluna. A terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. 1 João 4, versículo 6. Passa lá depois, pertinho de Apocalipse. A Bíblia diz que ele veio em forma de água e de sangue. E é ele que nos testifica da verdade. Porque o Espírito Santo é a verdade. A Bíblia diz no Salmo 109, versículo 105, que a palavra do Senhor é a verdade. Davi falou: Senhor, a tua palavra é lâmpada para meus pés e a luz para o meu caminho. Davi falou: Senhor, a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz no Salmo 105: tu estás perto, Senhor, e toda a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz no Salmo de número 109, que a lei de Deus é a verdade. Satanás conheceu Deus, conheceu Jesus, conheceu o Espírito Santo, conheceu a Bíblia e conheceu os 10 mandamentos, que no caso é a lei de Deus. As 613 leis. Mas Satanás foi liberto? Não. Então o que significa? Tem pessoas que conhecem a verdade, mas não é liberto, porque não firma na verdade. E para fazer missões tem que estar conectado com Cristo, vivendo a verdade. Nicodemas entendia de lei, Nicodemas entendia de palavra, Nicodemas tinha eu quero crer que Nicodemas era um dos melhores teólogos dos judeus naquela época, porque quem entendia de lei naquela época não era qualquer um. Mas a Bíblia diz que Nicodemas, Jesus chega para ele e fala: Nicodemas, tu precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Aí a Bíblia diz no versículo de número 8: o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Que vento é esse? É o vento que aparece lá em Atos 2, versículo 8. Jesus falou assim: olha, eu envio sobre vós a promessa que vem do meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ali dá o início à igreja primitiva, porque dá o que entender em Hebreus que a igreja era um projeto oculto em Deus. E agora em Atos 2:8, esse projeto oculto em Deus é revelado. Aí a Bíblia diz que lá em Atos 2, versículo 8, estavam todos reunidos, estavam todos assentados no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aqui dá o que entender que essa profecia de Joel, porque Joel batizou profetizando, dizendo que nos
impactaram de Deus. E agora em Atos 2:8, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos eles foram impactados pelo poder da glória de Deus. Por quê? Porque eles estavam conectados com Cristo. Eles estavam ligados na videira. A Bíblia diz que quando Jesus começa a pregar para os seus discípulos, na sessão de Cristo, período de 40 anos, pastor, caminhando com os discípulos e pregando o Evangelho e fazendo a diferença. Jesus falou: olha, eu envio sobre vós a promessa que vem do meu Pai. Dá o que entender que a promessa de Deus, quem faz a promessa é Jesus, e a promessa se cumpre nas nossas vidas através do Espírito Santo do Senhor. Aí a Bíblia diz, meus amados irmãos, que todos eles foram ensinados para orar. E quando eles começaram a orar, Jesus faz a promessa aos 40 dias. E aí a Bíblia diz: e chegando-se o dia de Pentecostes, que é 50 dias, 40 dias Jesus faz a promessa. Com mais 10 dias que os discípulos estavam em oração, a Bíblia diz que chegando o dia de Pentecostes, dá o que entender, meus amados irmãos, que aqueles discípulos oraram 10 dias para receber a promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus sabia que a igreja, para fazer a missão, teria que ser impactada pela presença do Espírito Santo. Para fazer a missão, tem que estar na direção do Espírito. Para fazer a missão, para pregar o Evangelho, não tem que ser de qualquer maneira. Para pregar o Evangelho, tem que ter convicção e estar ligado com Cristo. Para pregar o Evangelho e falar das boas novas, tem que ter conhecimento do Espírito Santo. Jesus fala agora para Nicodemos: Nicodemos, tu precisa nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos não entendeu. E depois Jesus fala: olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, nós precisamos cada dia mais e mais ser nascido do Espírito para fazer a obra do Senhor. Então me respondeu Nicodemos: como sucede isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? O camarada entendia de tudo, mas uma palavrinha dessa ele não entendeu. Entendia de tudo sobre lei, mas quando Jesus fala: tu és mestre em Israel, irmão, para ser mestre em Israel não era para qualquer um. E Nicodemos, ele era mestre em Israel. Por isso que ele conhece Cristo também como mestre, porque um mestre conhece o outro. Só que agora eu vejo aí uma briga de titãs. Era Nicodemos e Jesus. Era Jesus com seu discurso espiritual e Nicodemos querendo trazer para Jesus um discurso material. Quem é que ganha? Porque a missão de Jesus era para trazer o reino espiritual, não era o reino material. Para fazer missões nós temos que estar focados em fazer a vontade do Senhor. Jesus fala no versículo 11: em verdade te digo, que nos dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como credes se vos falar das celestiais? Está vendo? Jesus está dizendo: Nicodemos, eu estou falando contigo das coisas terrenas, você não está entendendo? Imagina se eu focar em falar contigo só das coisas celestiais. É aí que você não vai entender. Está entendendo, irmão? Só que a missão de Jesus era essa, era de pregar o Evangelho, era de falar das boas novas, porque o Evangelho é boas novas. Aí o versículo 16, que é o versículo dominical da Bíblia Sagrada, que eu entendo dessa maneira, para mim é o versículo dominical, porque João capítulo 3, versículo 16, todo mundo, toda a igreja conhece de cor salteado. Só não conhece quem não vai para a escola dominical, mas quem conhece, quem vai para a escola dominical, conhece, sabe. E sabe recitar esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho, o único Filho, para morrer para o mundo. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que não tinha ninguém sequer para poder salvar a raça humana, a humanidade. Deus falou: não há um justo sequer. Aí Deus falava assim: e agora? Quem eu enviarei? E quem há de ir por nós para pregar o Evangelho? Aí Isaías, o chamado de profeta, Isaías fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Só que Isaías tinha falha, Isaías tinha erro. Isaías não era justo sequer, tinha seus erros, seus pecados, então precisava de salvar a humanidade.
Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou pegar a palavra do profeta Isaías e eu vou usar ela. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque lá em Filipenses capítulo 11, Paulo fala, ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina, se fez carne e habitou entre nós. A palavra aniquilar significa esvaziou-se. Então Jesus esvaziou-se da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. É Paulo que diz isso em Filipenses 11. Aí lá em João capítulo 1, a Bíblia diz, e ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí Tito vem cá no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que graça de Deus é essa? É Paulo que Deus em Filipenses. Ele mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. É essa graça. É a manifestação de Jesus ao lado de Deus, descendo do céu, deixando a sua glória e vindo aqui, entrando no corpo de Maria, porque a Bíblia diz que Maria estava dentro do quarto. O anjo chegou para Maria e fala, Shalom Adonai, salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, e bendito és o fruto do teu ventre. Maria estranhou, porque a salvação dos judeus não era igual àquela, então não era um judeu qualquer, mas era o anjo Gabriel que estava trazendo a mensagem. Tu ficarás cheia do Espírito Santo, e tu darás à luz um filho, e colocarás o nome dele de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se você pegar a semântica da palavra Emanuel e traduzir ela, verbalização para o verbo, vai dar assim, Deus dentro do barro. Emanuel, Deus dentro do barro. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio dentro de Maria, nasceu na manjedoura para salvar a humanidade. Aí a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu te faço uma pergunta, igreja sábia, que tal maneira é essa? Quem entende o amor de Deus? Quem pode dizer o quanto que Deus nos ama e o quanto que Deus não nos ama? Porque Ele amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira aí não dá para você, não é para você entender o amor de Deus. Que deu o seu único filho, unigênito, único, para morrer por quem? Pelo mundo. Aí o versículo que nós lemos no versículo 17, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmão, nem Jesus condena o mundo. A nossa missão é de pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? As boas novas. Temos que pregar as boas novas. Temos que apresentar Cristo para o mundo. Aleluia. Temos que apresentar Jesus, porque Jesus, Ele é a nossa salvação. Aleluia. Glória a Deus. Então por isso que eu falo, pastor, que falar no trabalho de missionário difícil é só apresentar Cristo. É só pregar Jesus, irmão. Porque Ele é a salvação. Ele é a nossa salvação. E Deus deu o seu único filho para morrer por essa humanidade. E hoje em dia a humanidade o abandona. A humanidade despreza. Porque no Evangelho de João fala, porque eu vim para os que eram meus, porém os meus não me receberam. Porque ele veio para os judeus, só que os judeus não os receberam. Mas todos aqueles que me receberam foram dados o poder de ser chamado filhos de Deus. Irmão, nós só temos o poder de ser chamado filho de Deus quando a gente aceita Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele não falou ide a todo mundo e pregar o Evangelho aos filhos. Não, ele falou criatura. Então, enquanto a pessoa não aceitou a Cristo, ele é criatura de Deus. Aceitou a Cristo, ele se torna ser chamado
Se você for no cartório do Barreiro, vai estar lá registrado em meu nome, Isaac dos Santos Nascimento e Emanuel dos Santos Nascimento. E o meu outro filho, que é de criação, que está com 23 anos, que eu crio ele desde os 10, porque eu queria registrar, mas não teve como, porque ele perdeu o pai com 3 anos, eu não posso dizer que ele é meu filho. Eu não posso provar no livro do cartório que ele é meu filho. Por quê? Porque não está registrado no meu nome. Então ele é minha criatura. Por mais que eu queira que ele seja filho, mas no livro ele é minha criatura. Porque não tem o nome registrado. Agora o Isaac e o Emanuel é filho. A Bíblia diz, irmão, que quando a gente aceita Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluia. Se alguém chegar no céu hoje, se o anjo do Senhor abrir o livro lá vai estar o seu nome, lá vai estar o meu nome. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias nós seremos chamados, cada um pelo seu nome. Nós vamos receber um novo nome no céu. Então, irmão, filhos de Deus é aqueles que aceitam a Cristo. Se o mundo não quer aceitar a Cristo, o problema é dele. Nós temos que pregar o Evangelho. Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está. Não é será condenado, é já está. Porque o verbo será é passageiro e o verbo estar é eterno. Então o que Jesus está dizendo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Então quem condena não é eu, não é você. É a palavra de Cristo que condena o mundo. Nós temos que pregar o Evangelho. Hoje foi um evangelismo internacional. Todas as assembleias anunciaram o Evangelho hoje pela manhã. Porque o cartaz foi colocado lá na equipe de missões, no grupo de missões. Então todas as assembleias foram convocadas para fazer um grande evangelismo. O Vila Colossus já fez a sua parte de evangelizar. Agora cabe àqueles que ouviram aceitar Cristo ou não. Porque Deus dá para ele o livre-arbítrio. Jesus fala: se crer e for batizado, será salvo. Porém, esse porém aí, irmão, Deus está te dando a ordem. Escolhe o que você quiser. Porém, quem não crê já está condenado. Só que a Bíblia diz, irmão, que muitos preferem mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que Jesus, ele é a luz do mundo. E muitos preferiram mais as trevas do que a luz. Então o que nós entendemos? Que nós pregamos, mas muitos não estão querendo aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Os sinais estão aí, ó. O irmão citou aqui sobre o terremoto na Turquia. O irmão citou aqui sobre as facilidades que o Brasil tem. A Bíblia diz no Salmo que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ai, meu João, mas ele não é o Deus da Turquia. Não sei te informar. Eu só sei que ele é o meu Deus. Está entendendo? Eu só sei que ele é o nosso Deus. Só que o povo prefere mais as trevas do que a luz. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está entendendo? Nós pregamos Cristo. Só que o mundo, você acha que o mundo quer aceitar Cristo? Você acha que o mundo está querendo abrir mão dos seus confortos, entre aspas, para estar na igreja? Mas e quando a trombeta tocar? Aí muitos vão ficar pelas ruas igual uns doidos, dizendo: onde está aquele povo barulhento? Oh, maravilha! Porque a trombeta vai soar, meus irmãos. Jesus está voltando, os sinais estão pregando a volta de Cristo. Na Bíblia tem mais de 150 sinais da volta de Cristo. Todos eles já se cumpriram. Reino
contra reino, nação contra nação, filho matando pai, pai matando filho, muitos se escandalizando do evangelho. É o que nós estamos vendo nesses últimos dias. O amor de muitos estão se esfriando. Jesus falou: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É o que está acontecendo. Reino contra reino, terremotos em vários lugares. É o que está acontecendo. Fome, pestes, doenças incuráveis. É o que está acontecendo. Eu estava na Bahia 3 meses atrás. Fui com toda a minha família para lá. Preguei para jovens ali na Bahia. Jovens que estavam envolvidos em outras coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu, como jovem, eles viram o testemunho da minha vida. Que Cristo me salvou, me libertou, me purificou, me transformou, me deu uma família e mudou meu caráter. Porque outrora não tinha. Cheguei para um jovem, preguei, falei de Cristo para ele. Falei um pouco do meu testemunho, porque ele me conhecia lá na Bahia como um dos professores de capoeira ali naquele lugar. Abandonei a capoeira para servir a Cristo. Porque Paulo falou: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Paulo falou que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas dessas passadas, que tudo se fez novo. Paulo deixou escrito que outra vez beleza a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve e o que não serve. Então tem que haver uma diferença. Não adianta dizer que é crente e querer viver de qualquer maneira como o mundo vive. Não adianta. Temos que fazer a diferença. Eu cheguei para ele, preguei, falei de Cristo para ele, e ele não deu ouvido. Vindo para cá, falei para ele bem assim: olha, se você não aceitar a Cristo do jeito que você está, eu não te dou mais 3 meses. Falei para ele. Preguei para ele de Cristo. Falei: do jeito que você está, eu não te dou 3 meses. Esses dias passou, uma semana mais ou menos, minha colega ligou para mim e falou bem assim: olha, mataram quando eu estava aqui na feira. Deram todos tiros. E eu falei: falta de aviso, não foi. Cheguei para um outro colega meu que a gente cresceu junto, dava aula de capoeira para ele. Eu tinha um projeto de capoeira arte e vida. Cheguei para ele e falei bem assim: aceita Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus está voltando. Ele não aceitou a Cristo. Quando foi hoje, eu fui visitar meu irmão estava me mostrando a foto dele, envolvido nas coisas que não agradam ao Senhor, que não convém dizer aqui, porque depois essa mensagem vai para o YouTube. E hoje eu vi a foto dele, eu falei: eu não acredito que é essa pessoa. E ele falou: pois é essa pessoa. Está doente, doenças incuráveis. O HIV tomou lugar naquela cidade. É uma cidade sem lei. As polícias, quando vai para matar os jovens. Os jovens estão morrendo ali de maneira fácil nas garras de Satanás. Mas por quê, irmão? Porque não querem aceitar a Cristo. Pregamos Cristo, pregamos. Eles viram o exemplo de Deus na minha vida. Preguei ali naquela cidade, em vários lugares. Fui para o sítio do Conde, visitei minha irmã. Preguei ali naquela cidade. Minha irmã, que tinha um esposo que era macumbeiro, ele aceitou a Cristo 2 dias antes de morrer. Hoje, uma casa que era um centro de macumba, eu fiz um culto lá, onde era um centro de macumba, eu fiz um culto lá, 1h42. E a minha família, a minha irmã, todos estão na presença de Jesus. Por quê? Porque aceitaram Cristo. Irmão, quem quiser mudança de vida, é só aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Quer vida nova? Seja ligado com Cristo. Esteja conectado com Cristo. Amém? Meus amados, eu quero ficar por aqui. Nós ainda temos 12 minutos. Eu sei que temos alguns avisos. E vamos para terminar no horário certinho, né, meu pastor? E é muito bom, que aí a gente volta de novo. Amém? Sei que os irmãos têm algumas coisas para fazer em casa. E amanhã é dia de trabalhar. Amém? Então que Deus nos abençoe. Pastor, a minha agenda é sua. Minha agenda é sua.
É só o pastor Atos liderar e nós estamos vindo aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu creio que o Milton também vai comigo aí para nós adorar o Senhor. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar firmes com Jesus, conectados com Cristo para a glória de Deus.